Shalom, meus irmãos. Estamos começando mais um programa, Momento de Evangelização. Programa que, como eu sempre falo, né? Graças ao Eterno, estamos aqui com mais um programa. E o intuito do programa, como eu sempre falo, meus irmãos, é incentivar as pessoas a ler as Escrituras. Esse é o maior intuito desse programa. É que as pessoas possam ter o hábito da leitura, para que as pessoas possam entender a vontade do Eterno em nossas vidas. Esse é o intuito do programa, tá? É como eu sempre falo, né? O programa não veio falar de instituição A ou de instituição B. Não. Aqui nesse programa a gente só defende a palavra do Eterno, tá? Só defende a palavra do Eterno. Esse é o intuito do programa. Claro, você vai ouvir muitas coisas aqui nesse programa onde vocês nunca ouviram, né, falar. Lucas, shalom, meu irmão, a paz da tua casa. Severino, shalom, o Eterno te abençoe. Então vocês vão ver coisas nesse programa que vocês nunca ouviram, né? Mas infelizmente foi omitido nosso, foi omitido da gente. Há muita coisa escondida. Mas o próprio Senhor Yeshua, né, o Filho do Eterno, ele disse assim: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Mas a palavra é que vos julga. Então é a palavra que julga. Não é eu, não é o programa Momento de Evangelização. Então a gente tem que ter cuidado. É a palavra do Eterno. Tá bom? Então, meus irmãos, certa vez o apóstolo Paulo disse: aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria para o Eterno. Então, muitas pessoas podem entender que algo que for falado nesse programa, ao decorrer do programa, possa ser que seja loucura, né? Mas não. É sabedoria. É porque há muita coisa escondida que o mundo não vai revelar. Foi omitido nosso. E esse programa está aí para tentar, né, levar essa mensagem na casa de vocês. Tentar levar a mensagem de Deus, a verdadeira mensagem do Eterno. Maiara, a paz, minha irmã, na tua casa. Boa noite, que o Eterno te abençoe. É o intuito do programa, tá? Eu acho engraçado que as pessoas, ao ver esse programa e ao me ver, né, as pessoas tentam julgar, né? Julgam pela aparência. Isso me lembra daquela passagem, está em Samuel, capítulo 1, versículo 16. Marcão, shalom, meu irmão, a paz na tua casa. Onde o Eterno vai ungir outro rei no lugar de Saul. E Samuel, o Eterno manda Samuel ir na casa de Jessé. Chegando lá, Samuel vê Elié, o nome do filho dele é Eliabe. Vê um homem forte, grande, né? E Samuel disse: esse é o homem que vai ser ungido. Olha o que o Eterno falou para Samuel. Porque Samuel era um profeta. Mas ele viu com os olhos. Cuidado com a aparência, meus irmãos. Olha a resposta do Eterno para Samuel. Disse assim: mas o Eterno disse a Samuel: não te impressiona a sua aparência, nem sua elevada estatura. Eu rejeitei. Não se trata daquilo que veem os homens, pois ele vê apenas com os olhos, mas o Eterno vê com o coração, meus irmãos. Quando você for olhar para uma pessoa que está pregando a palavra, ou quando você for olhar para esse momento de evangelização, esse programa, para Valmir, que está aqui levando a mensagem do Eterno à tua casa, não olhe com os olhos, não. Além de olhar com os olhos, olhe com o coração. Porque às vezes a aparência
não conta nada. O que conta é o que vai sair da minha boca. Se vem do eterno ou não. É por isso que eu sempre digo, leiam as Escrituras, meus irmãos. Leiam a palavra do eterno, para ver se esse programa, Momento de Evangelização, está falando a verdade ou não. Vocês têm que ler. Há uma frase que eu sempre digo, viver sem ler é perigoso e te obriga a crer naquilo que nos dizem. Você viver sem informação é perigoso, meus irmãos. A gente tem que buscar o conhecimento da palavra. Isso é em tudo. Isso é na vida. Isso é no teu relacionamento. Isso é no teu trabalho. Isso é em todo lugar. E principalmente na palavra do Eterno. Amém? Vamos começar o nosso programa. Shalom, Marcão. A paz na tua casa, meu irmão. Vamos começar esse programa. O tema de hoje é bem interessante, né? Eu gostaria que vocês, né, pegassem a sua Bíblia, como sempre eu recomendo, pegassem uma caneta e um papel e anotassem todos os textos que foi falado aqui. Por quê, Valmir? Para que vocês, depois que acabar o programa, vocês possam meditar nas Escrituras e ver se o que foi falado aqui no programa Momento da Evangelização está dentro das Escrituras ou não. Para que a gente não possa só ouvir. Não. Ouvir é bom. Praticar é excelente. Tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? O tema hoje é interessante. O tema hoje fala de união. O tema hoje fala de união, unidade, meus irmãos. Eu faço uma pergunta a vocês. Se só existe um único Deus, um único caminho, um único Senhor, uma única fé, um único Espírito, uma única batismo, por que tantos caminhos? Há uma pergunta a se fazer. Por que tantas religiões? Por que tantos caminhos? Que só existe um único Deus. Só existe uma única Bíblia. A minha Bíblia que eu estou lendo aqui é a mesma Bíblia que vocês estão lendo aí na casa de vocês, meus irmãos. É a mesma. E por que seguimos caminhos diferentes? Não pode. O que as Escrituras dizem? Que fala de união, unidade, meus irmãos. Cecinha, shalom, minha irmã. César, que a paz esteja na tua casa, meu irmão. União, a gente tem que estar unido. O povo do Eterno tem que estar em união. E não separado. Você não pode seguir um caminho e o outro. Não. Muitas pessoas que eu converso, eles dizem assim, Valmir, mas cada um segue sua religião. Isso não pode acontecer. Isso não está dentro das Escrituras. O que o Eterno quer é uma unidade, uma união. É para que todo mundo tenha o mesmo ensinamento, a mesma doutrina. É o que a gente vai ver hoje no nosso programa. E eu gostaria que vocês anotassem o texto e prestassem bem atenção no que eu vou falar, no que eu vou explicar. Porque o Eterno quer união, meus irmãos, união. Amém? Vamos começar o nosso programa. Antes de começar, Aslane, shalom, minha irmã. Velto, que a paz esteja na tua casa. Antes de começar o nosso programa, a nossa explicação, eu quero fazer uma oração. Senhor Pai Eterno, Pai amado, querido, abençoe, Senhor, todos aqueles que estão me ouvindo e aqueles que vão me ouvir. E que o Eterno possa derramar bênçãos, saúde e sabedoria na casa de cada um. E que tudo que for falado aqui seja para edificação, não só a mim, mas aqueles que estão me ouvindo e os que vão me ouvir. Que tudo isso seja para a glória do Eterno, por meio do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos lá? Catuxa, minha irmã, shalom. Shalom para tua mãe, shalom para tua casa. Primeiro eu quero pegar para a gente entender que tem que ter união entre o povo do Eterno, que não pode existir vários caminhos, e sim um único caminho, um único povo, meu irmão. Por que tantos caminhos? Não existe.
É por isso que eu digo, examine as Escrituras, leiam as Escrituras. Questione, me questione, questione aquele que está pregando a palavra do Eterno. Não fique só ouvindo, não. Pergunte, para que eles possam responder. Porque eu não entendo. Só existe uma Bíblia, um conhecimento e tantos caminhos. Como é que é isso? Então as Escrituras agora, hoje, vai nos mostrar que devemos estar unidos e não separados. Luan, shalom na tua casa, na tua família, que o Eterno possa abençoar e derramar bênçãos e te dar sabedoria e saúde. É o que precisamos. Primeiro eu queria que vocês pegassem a sua Bíblia para a gente entender. Efésios capítulo 5 e versículo 25. Vamos lá? Efésios capítulo 5 e versículo 25. Diz assim: Paulo ele dá uma comparação. Eu acho bem interessante isso. Patrícia, shalom. Shalom na tua casa, que o Eterno te abençoe. Efésios capítulo 5 e versículo 25, que diz assim: entenda a mensagem de Paulo. A gente está falando de união, tá? Vós, maridos, amais as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Leiam a sua Bíblia. Cristo, nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno Messias, amou a sua igreja. Está no singular, não está no plural, viu? Está no singular. Amou a sua igreja e se entregou por ela. Veja, eu vou repetir de novo. Efésios capítulo 5, versículo 25. Ele dá uma comparação entre um casamento, né? Ele fala: vós, maridos, amais as vossas mulheres, como o Messias amou a sua igreja singular e se entregou por ela. Eu te pergunto, qual é o caminho correto? Qual é a igreja correta? Se ele só se entregou por uma única igreja e amou uma única igreja. É isso que vocês têm que entender, meus irmãos. É isso que vocês têm que compreender. Nós, eu e vocês, devemos estar em união. John, shalom, meu irmão. A paz na tua casa, na tua família, e que o Eterno te dê sabedoria. Temos que estar unidos, meus irmãos. Devemos ter essa união. Por que tantos caminhos? Não pode ter divisões. Não pode ter. Eu vou te mostrar outro texto onde Paulo está falando disso. Eu quero que você pegasse a sua Bíblia novamente e abrisse em Romanos, capítulo 16 e versículo 17. Romanos, capítulo 16 e versículo 17. Eu estou lendo o texto isolado porque é muito texto, senão vai ficar muito longo. Mas eu gostaria que vocês na sua casa lessem o capítulo todo, para que vocês tenham mais compreensão. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí no programa e eu responderei com vocês com o maior carinho. Tudo aqui nesse programa que for falado tem respostas. Tudo. Joelma, minha irmã, shalom na tua casa, na tua família. E que o Eterno nos abençoe, minha irmã. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Veja o que Paulo está falando. Veja a recomendação que Paulo dá a cartas a Romanos. Ele diz assim, versículo 17. E agora tenho mais uma coisa a dizer-lhes. Antes de terminar essa carta, conserve-se distante daqueles que causam divisões. Que a gente fica longe das pessoas que causam divisões. Fio, Renato, shalom, meu irmão. Shalom na tua casa, fico feliz por vocês estarem aí. Que o Eterno abençoe cada um de vocês e possa derramar bênçãos e sabedoria. Olha que interessante. Que causam divisões. Então, olha o que Paulo está falando. Que a gente tenha um cuidado. Pessoal, tenha um cuidado. Porque tem pessoas que estão causando divisões. Se afastam dessas pessoas. Porque o povo do Eterno é o quê? É união, é unidade. Veja o que eu acabei de ler em Efésios. Ele morreu pela sua
igreja, está no singular, não está no plural, e se entregou por ela. É interessante isso, meus irmãos. É porque isso é novo na mente e no coração de vocês. Mas só vocês praticarem, é só vocês leiam a Bíblia, que vocês vão entender tudo que eu estou falando. Edson, shalom, meu irmão, que o Eterno te abençoe. Paulo, que o Eterno te abençoe e te dê sabedoria. É só vocês lerem. E ele termina dizendo assim: e estão perturbando a fé do povo, ensinando sobre Cristo coisas que são contrárias ao ensinamento que vos receberam. Paulo não pregou outro evangelho não, meu irmão. Paulo pegou um único evangelho para todas as igrejas. Romano, Gálatas, Corinto, todas. E eles estavam tudo em união. É isso que eu quero passar para vocês, meus irmãos. Não existe várias denominações, não. Se alguém lhe disser assim, Valmir, mas cada um segue sua religião, ou cada um segue seu caminho. Claro, porque nós temos livre arbítrio para seguir o que quisermos. Mas Paulo me diz uma resposta que eu acho bem interessante, onde ele diz assim: tudo posso fazer, mas nem tudo que eu faço agrada o Eterno. Cuidado, meus irmãos, devemos estar unidos. Não tem essa ideia de cada um segue cada um, não existe. Devemos estar no mesmo caminho, na mesma doutrina, no mesmo ensinamento. A gente vai ver hoje aqui nesse programa vários versículos que eu vou mostrar para vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, e versículo do 6 ao 9. Vocês vão entender o que Paulo está falando do Evangelho, da Boa Nova. Gálatas, capítulo 1, e versículo do 6 ao versículo 9. Anote no papel. Ou se não, acompanhem comigo, mas não deixe de notar não, para que depois vocês possam ler e vocês possam entender o que o Eterno quer para nossas vidas. O Eterno quer união. Ele não quer separação, de maneira nenhuma. Vamos lá, Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, e versículo do 6 ao 9. Ele diz assim, vamos lá, versículo 6. Estou admirado que vocês tão depressa estejam desviando daqueles que pela graça de Cristo chamou vocês e agora já estão seguindo outro evangelho. Paulo só pregou um, é o que Paulo está dizendo a Gálatas. Estou admirado que tão depressa vocês estão se desviando, seguindo outro evangelho. Só existe um único evangelho, a única boa nova. E por que tantos caminhos? Olha o tema, união. Devemos estar em unidade. E ele termina dizendo: porque não existe o outro evangelho, a não ser aquele que vos proclamamos. O que ocorreu é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concertemente ao evangelho de Cristo. Então, infelizmente, hoje, meus irmãos, está acontecendo isso. As pessoas estão distorcendo o evangelho da palavra do Eterno. Ah, Valmir, você está julgando? Não, eu não estou julgando. É só você olhar. Só existe uma Bíblia. Um ensinamento. Por que tantos? É só você se questionar. Pare e pense. Só isso. E Paulo está dizendo aqui, só existe um único evangelho que ele pregou a todas as igrejas. Só existe um. Vá, shalom na tua casa, meu irmão. Versículo 8 ele diz que as maldições... ele continua, né? Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho, além daquele a respeito do qual lhe falamos. Sim, mesmo se um anjo vier do céu pregar outro evangelho, que seja maldito para sempre. Digo e repito, se alguém anunciar qualquer outro evangelho, diferente daquele que vos acolheram, que eu proclamei, que seja amaldiçoado. Meus irmãos, isso é sério, meus irmãos. Eu já falei isso outras vezes, isso é muito sério. Olha o que Paulo está falando. Se alguém pregar outro evangelho,
a não ser aquele que nós te proclamamos, que seja amaldiçoado, ou eu mesmo, ou o anjo descer do céu e pregar outro evangelho, a não ser esse, o que está na minha Bíblia e na tua Bíblia aí, meu irmão, que nós seja amaldiçoado. Acordem, meus irmãos. Só existe um único caminho, devemos estar em união, em unidade. Não existe vários evangelhos, não. Certa vez nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno, ele disse assim, que no fim dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor. E agora? A gente acabou de ver agora que Cristo deu sua vida pela sua igreja e se entregou por ela. Cuidado, meus irmãos, vamos ler as Escrituras. Vamos tentar compreender a palavra do Eterno. Essa é minha maior vontade, de levar a mensagem do Eterno à casa de vocês. Me questione. Vocês podem falar aí, Valmir, eu não concordo com o que você está falando. Me questione, agora me questione dentro das Escrituras, dentro da palavra do Eterno. Jackson, shalom, meu irmão, capaz de ter na tua casa. Mãe, Maria José, que a paz possa habitar na tua casa, minha mãe. Me questione, é isso que eu quero. Eu não quero só eu falar, né? Eu não quero ser melhor do que você, não. Eu quero ser a pessoa que quero levar a mensagem de Deus à tua casa. A verdadeira mensagem. Doa quem doer. Para mim não importa. O que importa é a recompensa que eu vou ter do Eterno. Ele nunca falou que ia ser fácil, nunca. Ele disse que ia ser difícil. A caminhada não é fácil, é difícil. Mas eu quero levar na tua casa a mensagem verdadeira do Eterno. Amém? Antes de vocês me julgarem, meus irmãos, ou falar qualquer coisa, examine as Escrituras. Eu nunca posso dizer que eu não gosto de uma coisa se eu não provei. Eu tenho que primeiro provar. Primeiro eu tenho que provar, para depois dizer se eu gosto ou não gosto, se está certo ou está errado. Então prove. Pegue esse alimento que é a palavra de Deus e se alimente dela. Procure se alimentar desse alimento que é a palavra do Eterno. Certa vez o nosso Senhor Yeshua, os apóstolos, foram à cidade comprar alimento. E ao voltarem, disseram, mestre, coma alguma coisa. Ele disse, não, já me alimentei. E os apóstolos ficaram entre si conversando e disseram, quem deu alimento a ele? E ele, ouvindo aqueles homens, disse assim, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Faço as palavras do Messias a minha. O meu alimento hoje, meus irmãos, é fazer a vontade do Criador, de levar a mensagem à tua casa. É que a gente possa estar em união, em unidade. Queira eu um dia, as pessoas acordarem e se unir ao corpo do Mashiach, ao corpo do Messias, que só existe um único corpo e a gente vai ver hoje aqui nas Escrituras e alguns textos. Vamos ver mais palavras de Deus, Veja o que o nosso Senhor Yeshua disse. Irmã Miriam, shalom, minha irmã, que a paz esteja na tua casa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, e versículo 14 ao versículo 18. Vamos lá, Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 18. Leiam as Escrituras, anotem no papel, depois ou agora vocês meditem com calma, tá? Para que vocês possam entender. O que eu quero fazer é isso, fazer que vocês compreendam a palavra do Eterno, tá ok? Eu não quero aqui só falar, não. Eu quero ensinar algo que o Eterno tem me ensinado. E eu oro ao Eterno todo dia por sabedoria. Ele está me dando, graças ao Eterno. E eu quero passar isso para vocês, tá bom? Marcos, shalom, meu irmão, a paz na tua casa. Lucas, capítulo 11, vamos lá. Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 18. A gente vai ver se realmente essa ideia de separação ou de divisão está correto. Jacques, shalom. A gente vai dar uma olhadinha. Olha o que nosso Senhor Yeshua disse. Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 18. Vamos lá. Ele diz assim, vamos lá. Ele expulsava um demônio que era mudo
Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admirados. O Emerson, shalom, meu irmão, a paz na tua casa. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que expulsa demônios? Olha o que as pessoas falaram com ele. Você está expulsando demônio por demônios? E outros, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal que vinha do céu. O que ele está dizendo com isso? A gente vai dar continuidade ao texto. Ele está dizendo o quê? Nosso Senhor Yeshua viu um menino demoniado e tirou o demônio dele. Então vieram alguns fariseus, alguns mestres da lei e disseram: esse homem expulsa demônios por demônios. Outros disseram: eu quero um sinal para ver se vem do céu ou não. Olha a resposta dele. Aí a gente vai entender que essa ideia de divisões não é válida para o eterno. Temos que estar unidos. Olha o que ele disse no versículo 17. Ele, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino, entenda, todo o reino dividido, todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e uma casa cai sobre a outra. O que ele está dizendo? Todo reino dividido acaba em ruína, e uma casa dividida também acaba em ruína. Ele fala da unidade. Não pode haver divisão com o eterno, com o povo do eterno, com a igreja do eterno, que somos nós. E nós somos a igreja. Nós somos a igreja do eterno. Vamos lá. E no versículo 18 ele diz: ora, até mesmo Satanás, se tiver dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reinado? Vós dizeis que por Beelzebu eu expulso demônios. Olha o que ele está dizendo. Se vocês estão dizendo que eu expulso o demônio por demônio, então o reino de Satanás não existe. Porque como é que Satanás vai expulsar demônios por demônios? Então não vai existir esse reino. Então acabou. É o que ele está dizendo. Aí ele dá uma explicação. Então o reino dividido não subsistirá. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então o reino do eterno não pode ter divisões. Não, não pode. Tem que estar em unidade, em união. Porque ele disse: reino dividido não subsistirá. Como é que pode, meus irmãos? Que caminho é esse que estamos seguindo? Eu falei no outro programa que a gente vive bombardeado por informações. A gente vive um tsunami de informação. É todo mundo falando da palavra do eterno. É todo mundo usando a Bíblia como instrumento para falar da palavra do eterno. Eu não estou falando que eles falam tudo errado, não estou falando isso. Eu estou falando que o caminho a ser seguido tem que ser o mesmo. O povo do eterno tem que estar em união e unidade. Era para nós, no dia de Shabat, a gente estar todo mundo reunidos com um único pensamento, como Paulo vai falar em algumas cartas. Vamos entender essa questão de unidade. Tem muitos versículos aqui hoje, tá? Fernando, shalom, meu irmão, capaz de ter na tua casa. Eu gostaria que vocês pegassem de novo Efésios, capítulo 4, versículo 3 ao 6. Efésios, capítulo 4, versículo 3 ao 6. Leiam a Bíblia, anote. Eu quero que vocês aprendam que está escrito. Tudo o que eu estou falando está nas Escrituras. Eu não estou inventando nada. Eu só estou falando a palavra do eterno. Porque se eu pregar outro evangelho, lembra que Paulo falou em Gálatas? Se pregar outro evangelho que seja amaldiçoado, então eu temo isso. Eu temo o eterno por isso. Como é que eu vou levar a mensagem do eterno, qualquer mensagem na tua casa? Por quê? Para que vocês me aplaudem? Não quero isso. Porque minha glória é do céu, não é da terra. A minha vida que eu tenho aqui na terra é de levar a mensagem à tua casa, ao teu coração e ao coração das pessoas. É só isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam. A decisão é de vocês, não é minha. Eu quero ser uma luz no mundo. Eu quero ser uma referência para vocês. Claro, falando a mensagem de Deus. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 3 ao 6. Olha a unidade. Olha o que Paulo está falando de unidade. Para a gente entender, tá? Versículo 3 ele diz assim: procurando conservar a unidade do Espírito.
Espírito, a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Ponto. Há um só corpo, meu irmão. É o corpo do Messias, do nosso Senhor Yeshua. Há um único corpo. Foi Ele que morreu na cruz. Há um único corpo. Entenda a mensagem. Há um único corpo. Há um só Espírito, que é o Espírito do Eterno, não é a divindade. Vamos fazer um estudo sobre isso. Eu estou falando do Espírito do Eterno. Há um único Espírito. Eu acho engraçado que as pessoas dizem: o Espírito Santo está me seguindo. Não, o Espírito Santo está me guiando. Te guiando para um caminho e me guiando para outro caminho. Como se só existe um único Espírito? Então esse Espírito ele tem que guiar nós dois, a gente, para o mesmo caminho. Aí às vezes as pessoas dizem: o Espírito Santo falou comigo hoje. E ele disse assim, assim. O Espírito Santo... Sim, meu irmão. Mas como é que só existe um único Espírito? E aí? Então como é que ele vai falar para você e seguir um caminho e eu outro? Como? Isso não pode. Nosso Senhor Yeshua acabou de dizer: reino dividido não subsistirá. Temos que estar em unidade, em união. Vamos lá? E assim é como há uma só esperança. Há uma só esperança. Que esperança é? De entrar na vida eterna, meu irmão. De ganhar o galardão do eterno. Que é a vida eterna. É o que esperamos. É a vida eterna. Porque as coisas deste mundo são perecíveis. As coisas do eterno não. Eterna. É para sempre. Então a esperança que ele está falando, que é a única, é a nossa vida eterna. É a nossa salvação. Da vocação que foi chamado. Versículo 5. Há um só Senhor. Há um só Messias. Há um só o nosso Senhor Yeshua, né? Que é o nome dele. Filho do Eterno. Há um único. Há um único Filho de Deus que morreu na cruz por nós. Que morreu pela sua igreja. Que entregou por ela, que a gente acabou de ver. Um único. Não existe outro. Então ele morreu por mim e por você. E por que estamos distantes? E por que estamos seguindo caminhos diferentes? Faça essa pergunta a você mesmo. E faça a mim também. Faça a mim, me questione. Está dentro das Escrituras. Temos que estar unidos, meus irmãos. Entenda isso. Pelo amor do Eterno. Há uma só fé. Há uma só fé. Uma só fé. A fé que temos é de que tudo que o Eterno falou vai ser realizado. Porque acreditamos que o Eterno vai operar na nossa casa, vai operar na nossa família. E Ele vai nos dar a salvação. Mas para isso, devemos ser obedientes ao Eterno. E se unir ao corpo, se unir às pessoas. Devemos estar em unidade, em união. Tira essa ideia de que cada um segue sua religião. Para com isso. Esqueça isso. Fale assim: eu vou buscar entendimento da palavra e vou me unir aos irmãos. Aí sim, você vai fazer parte do corpo. É essa fé que ele está falando. Uma fé de unidade, uma fé de união. Vamos lá. E ele disse: há um só batismo. Eu vou fazer um estudo sobre a questão do batismo, tá? Há muita coisa falando sobre o batismo, mas só existe um único batismo. E a gente vê no mundo aí vários batismos. É vários. Mas só existe um. E está dentro das Escrituras. Foi omitido o meu e seu. Eu vou fazer um estudo sobre o batismo, tá? Versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos. Opa, só existe um único Deus e Pai de todos. Que está acima de todos. Veja que Ele é Pai de todos e está acima de todos. Quer dizer, está acima do Filho, tá? Então não existe trindade. Que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Aí ele está falando do Filho. Por meio de todos, por meio dele, ele está acima de todos. Mas só existe um único Deus. Cuidado, meus irmãos. Jane, shalom, minha irmã. Val, shalom. Só existe um único Deus. Veja que só existe uma unidade, uma única fé, uma única esperança, um único batismo, um único Espírito que conduz as pessoas. Lembra que ele falou: eu irei para o meu Pai e mandarei outro Consolador, que é o Espírito da verdade.
que julgará a nação, que julgará o mundo, né? Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E ele disse, do pecado, porque não creram em mim. Está no singular, pecado. Então, se você não crê em toda a palavra, meu irmão, o Espírito, ele veio fazer essa função. Shalom, Silvanaldo. A paz esteja na tua casa. Jaro, shalom, meu irmão. Que o Eterno te abençoe. Então é isso, meu irmão. Devemos estar em unidade, em união. Tira essa ideia de vários caminhos. A gente vai ver outro texto. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, que eu vou explicar a vocês bem detalhadamente. Bem detalhadamente, para que vocês entendam que existe só a unidade, tá? O povo do Eterno tem que estar unido. Eu vou explicar direitinho. Primeiro vocês pegam a sua Bíblia, abrem 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo do 1 ao 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 1 ao 2. A gente vai ter uma compreensão do que Paulo ele vem nos mostrar isso, dessa unidade. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo do 1 ao 2. Por que eu quero pegar esse versículo? Vê bem, há muita gente falando que quando vai falar de unidade aqui em 1 Coríntios, as pessoas falam que, mas a igreja de Coríntios estava fazendo isso. Mas o tempo de hoje é outro. Não, não caiam nessa. Porque a gente acabou de ver agora que só existe um único evangelho. Só existe um único conhecimento. A gente acabou de ver. E Paulo disse, aquele que prega outro evangelho já está fora. Então, essa é a unidade que Paulo vai falar aqui. Ele está falando da unidade para todos os santos. Tassiane, shalom, minha irmã. Igor, shalom. Paz esteja na casa de vocês. Ele está falando dos santos. Para mim, para você, aqueles que foram batizados. Aqueles que se uniram ao corpo. Então, essa unidade que ele vai falar aqui em 1 Coríntios, que eu vou explicar a vocês, ele está falando para todo mundo, tá? Ele está falando só para Coríntios, não. Porque o evangelho que ele pregou para todas as igrejas. Para todas as comunidades de Coríntios, Romanos, foi o mesmo evangelho. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo do 1 ao 2, só para a gente ter um entendimento. Ele diz assim, Paulo, chamado a ser apóstolo de nosso Yeshua, por vontade do Eterno, e Sóstenes, o irmão, a igreja, singular, viu? A igreja de Deus, que está em Coríntio, aquele que foram santificados em Yeshua, chamado a ser santos, e em todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Yeshua, deles e o nosso. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está falando que essa carta, Eduardo, shalom, o Emerson, shalom, meu irmão, ele está falando que essa carta não só é para Coríntios, não, é para todos os santos, os que se uniram, os que foram batizados, os que estiverem unidos no corpo. Então é para mim e para você, é para aqueles que receberam o verdadeiro batismo. Ele está falando disso, então a mensagem é para todo mundo, tá? Não só é para Coríntios, não caiam nessa. Porque eu já vi muitas pessoas falarem isso, mas é para Coríntios, era naquela época. Não, não caiam nisso. É para o tempo de hoje também. Que está falando de unidade, de união. Vamos lá, e a gente pega agora do versículo 10 ao versículo 13. Vocês vão ter um entendimento bem claro do que eu estou falando. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13. Eu gostaria que vocês lessem o capítulo todo. Eu estou lendo assim, porque se eu for ler o capítulo todo vai demorar muito, aí não vai dar tempo, tá? Vamos lá, versículo 10. Anotem, depois você lê com calma e me questione, tá? Eu quero que vocês me questionem e se questionem. E questione aquele que estão falando de outro evangelho. Levando as pessoas para outro caminho, a gente vai ver agora. Versículo 10. Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Yeshua, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vocês. E agora? Paulo diz, eu oro por vocês, eu exorto, para que entre vocês não há divisão entre o quê? A igreja. Ele está orando, ele está pedindo que não haja o quê? Divisões. E o que está acontecendo no mundo hoje? Eu estou fazendo essa live aqui hoje, muita gente está fazendo outra live, outros programas, e aí, como é que tá?
Quem é que está certo? Quem é que está certo é a palavra, é as escrituras, não é eu. Está dentro da palavra, o que eu estou falando está dentro da Bíblia. E Paulo está dizendo que não haja divisões. Pelo amor do eterno, é muito simples, meus irmãos. É só a gente ler. Vamos parar com essa ideia de só ouvir. A gente veio de um tempo onde só ouvia as pessoas falarem. Não, esqueçam isso. Pratique, leiam, busquem o conhecimento. Enquanto a vida é esperança. Vamos lá, e continuando. Sede estreitamente unidos no mesmo Espírito. Opa, peraí. Sermos unidos no mesmo Espírito. A gente acabou de ver lá em Efésios que só existe um único Espírito. Então como é que o Espírito, as pessoas dizem, mas o Espírito está falando comigo. Mas o Espírito de Deus está me guiando. Como é que tá? Se ele está te guiando para um caminho, para mim outro, e para vocês outro, como é que pode isso? Se ele acabou que devemos estar unidos no único Espírito. Presta atenção, meus irmãos. Eu estou lendo Bíblia. Não estou inventando, eu estou lendo palavra de Deus. Eu não estou inventando, isso é Paulo que está falando. Continuando. E no mesmo modo de pensar. Ué, que a gente possa ter o mesmo espírito, unido, que a gente não possa ter divisões e que a gente possa ter o mesmo modo de pensar, meu irmão. A gente vê as pessoas, cada um tendo sua ideia, cada um tendo seu pensamento. Como? Se ele está dizendo que a gente tem que ter o mesmo pensamento. Isso não é eu que estou falando, está nas escrituras, está na Bíblia. Olha, leia a sua Bíblia. Eu não estou lendo texto isolado para fazer a cabeça de vocês, não. Eu não quero isso, não. Porque eu tenho medo do eterno. Porque o eterno, as escrituras dizem no Salmo 33, ele diz que ele está diante do trono, inclinado para a terra, olhando todos os habitantes da terra, vendo o comportamento de cada um. E anotando num papel, no livro, claro, anotando no livro, todos o comportamento. E a gente vai ser julgado por tudo aquilo que fizemos. Então, se eu estiver falando outro evangélico para vocês diferente do que está aqui, eu vou ser condenado. Eu vou ser amaldiçoado pelo Eterno. É isso que eu temo. Então, como é que eu vou levar a mensagem para vocês? Não vou levar qualquer mensagem. É isso que eu estou dizendo, pelo amor do Eterno. Vamos ler. Vamos ler as Escrituras. Eu fico feliz porque o Eterno está me dando essa sabedoria. Isso eu quero passar para vocês. Então vamos ler as Escrituras, meus irmãos. Vamos deixar de só ouvir. Lembra que eu falei no começo? Nós, seres humanos, às vezes vê com os olhos. Mas o Eterno, além de ver com os olhos, vê com o coração. Então quando vocês me verem, não me vejam só com os olhos. Me vejam com o coração. Eu não quero ser melhor do que vocês. Não. Eu quero estar com vocês. Né? Eu quero andar com vocês. Eu quero ajudar vocês. Esse é o papel. Esse é o meu papel, eu acredito, aqui na terra. E em seguida, no versículo 11, ele diz: com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram de que existe rixa entre vocês. Pode existir? Olha o que Paulo vai dizer agora no versículo 12. Explica-me aqui. Cada um de vós diz. Olha que interessante, versículo 12 do capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 2 diz assim: uns dizem, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Pedro, ou Kefa, e outro, eu sou do Messias. Como é que pode essa divisão? Ah, eu sou de um local, ah, eu sou de outro, eu sou de outro. Não, rapaz. Olha o que Paulo está dizendo. Olha a resposta de Paulo no versículo 13. Leia aí na sua Bíblia. Ele diz: Cristo, o Messias, estaria assim dividido? Está entendendo, meus irmãos? Dividiram ele em várias partes? Não. Ele morreu na cruz pela sua igreja, que a gente acabou de ver. Então ele foi o único que morreu. Só existe um único Senhor que morreu. E ensinou um único evangelho, uma única pregação. Então, estava aquela divisão. Ah, eu sou de fulano. Ah, eu sou de cicrano. Ah, eu sou de beltrano. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Kefa. Não. Ele está dizendo aqui, ele foi dividido? Olha o que ele diz depois. Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Não. Ou fosses batizados em nome de Paulo? Não, meus irmãos. Não. Olha o que Paulo está dizendo. Que ninguém segue, cada um segue um caminho, o outro segue o outro. Não, é todo mundo seguindo o Messias.
É todo mundo num único corpo. A gente vai olhar agora. Que ideia é essa? E Paulo chegou e disse, ele foi dividido em quantas partes? Porque cada um diz que é de uma coisa? Não. Somos todos em um único corpo. Que é o nosso Machia, o nosso Messias, nosso Senhor Yeshua e ponto. E fomos batizados nele. Então não há divisão, não pode haver divisões. Nunca pode, nunca deve ter, nunca pode ter divisões entre a igreja e o povo do Eterno. Não, devemos estar unidos. Ok? Para a gente ter uma compreensão melhor, aí a gente vai abrir agora em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 26. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção do que eu vou lhe explicar. É bem interessante, mas vai falar de uma unidade. Jane, shalom, minha irmã, que o Eterno te abençoe e te guarde. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 12 ao 26. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, tá? Para que vocês entendam da unidade que existe na igreja. Versículo 12, ele começa assim, nossos corpos têm muitos membros. Preste atenção. Nossos corpos têm muitos membros. Porém, esses muitos membros formam um só corpo. Vocês estão entendendo, né? Nossos corpos têm muitos membros. Mas esses membros formam um só corpo. Vamos lá. Assim acontece com o Messias, com o nosso Senhor Yeshua. Cada um de nós é um membro desse corpo, único. Vocês estão entendendo, né? Veja que o corpo é o Messias. Na verdade, ele é a cabeça que controla todo o corpo. Então, ele e nós somos os membros. Olha o que ele está dizendo aqui. Cada um de nós é um membro desse corpo único, que é Cristo. Vamos lá. Alguns de nós são judeus, outros gentis, alguns são escravos, outros livres. Entretanto, o Espírito do Eterno encaixou-nos todos juntos num só corpo. Vocês estão entendendo? Ele deu um exemplo. Tem um que é judeu, outro é grego, outro é escravo, outro é livre. Um exemplo. Mas fulano é de um país, o outro é de outro. Vocês estão entendendo? Um é preto, outro é branco, enfim. Todo mundo é diferente, mas fazendo parte de um único corpo, que é o Messias. Quer dizer, somos os membros. Mas os membros têm que estar unidos aonde? No corpo. Você acha que o mundo está assim? Shalom, minha irmã Renata, Júnior, shalom. Você acha que o mundo está assim? É só vocês pararem para pensar. O Messias é a cabeça e o corpo. Nós somos os membros. Vamos lá. Continuando. Todos nós fomos batizados num corpo de Cristo, pelo único Espírito. E todos nós fomos dados a beber do mesmo Espírito. Eu acabei de falar. Damos a beber do mesmo Espírito. Fomos batizados num único corpo, que é no Messias. E por que estamos diferentes? E por que você segue uma coisa que fazemos parte do mesmo corpo? A gente vai entender mais na frente. Eu gostaria que vocês prestassem atenção agora. Versículo 14. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Entenderam? O corpo é o Messias. Mas ele não é feito de um só membro, não. É de vários membros. É o pé, é a mão, é a cabeça. Ele está dando um exemplo. Só existe um único corpo e tem vários membros, que é a igreja. Cuidado! Não podemos estar distante do corpo. Se o pé disser, não sou membro do corpo, porque não sou mão, e nem por isso deixa de ser um membro do corpo? Vocês estão entendendo a diferença? Ele está falando, se o pé disser, eu não sou mão, mas ele está fora do corpo? Não. Ele está dentro do corpo. Ele é diferente, ele está falando da diferença. Então existem pessoas diferentes, ou de países diferentes, ou de cor diferente, ou de tamanho diferente, mas fazemos parte de um único corpo. Vocês estão entendendo? É o único corpo, é o Messias. Por que tantos caminhos? E por que tantos caminhos? É isso que Paulo está dizendo. Que tem que haver o quê? União. É união, meu irmão. Para com essa ideia.
Algumas pessoas dizem assim, é futebol, política e religião, ninguém se discute. Para com isso, cara. O Eterno só mostrou um único caminho. Ou você segue o Eterno ou você segue o mundo. Você tem que escolher. E Paulo está falando aqui de unidade. Tá? Temos fazendo parte do corpo. Estamos unidos a ele, somos membros. Mas estamos no corpo. Vamos lá, 16. E que pensariam vocês se ouvisse uma orelha dizer, não sou membro do corpo, porque sou apenas orelha e não olho. Vocês estão entendendo, né? Ele está falando, se a orelha disser, eu não sou membro do corpo porque eu não sou mão. A diferença entre as pessoas, não. Fazemos parte do mesmo corpo. Como? Crendo no único Deus, recebendo o verdadeiro batismo, crendo em toda a palavra do Eterno, ok? Aí estamos no corpo. Mas se não for isso, está fora. Obedecemos o mandamento, estamos dentro do corpo. É esse corpo que ele está falando. Devemos prestar atenção, meus irmãos, e ler as Escrituras. Suponhamos que o corpo inteiro fosse o olho, e então como que vocês ouviriam? Ou se o corpo todo fosse a orelha, como é que vocês poderiam sentir cheiro ou alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo se estivesse somente um único membro. Assim foi que ele fez muitos membros num só corpo, entenderam? Como é que se o corpo só fosse só um olho? É o que ele está dizendo. Quer dizer, todas as pessoas, quer dizer, o olho, a boca, o pé, fazem algumas funções no corpo. Todo mundo tem sua função. É como trazendo para nós. Somos membros desse corpo, claro. Temos que se unir. Há uma coisa, há uma maneira de se unir ao corpo. Como eu sempre falei, batismo, crer no único Deus, crer em toda a palavra, obedecer os mandamentos. Aí está unido ao corpo. Somos diferentes, mas fazemos parte do corpo. Vocês estão entendendo? É isso que ele está falando, trocadilho entre olho e boca e pé. Depois você lê com calma, tá? Somos diferentes, mas fazemos parte de um único corpo. Não é corpo dividido, como Paulo disse. Ele foi dividido? Não. Ele não foi dividido. Vocês estão entendendo, né? Procure entender, meu irmão. Procure entender isso. 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer ao pé, não preciso de você. E alguns dos membros que parecem ser menos fracos e menos importantes são, na realidade, o mais necessário. É o que eu falei. Né? Tem pessoas que têm fé só de crer. Tem pessoas que gostam de pregar o evangelho. Outros cantam, outros tocam, outros... Mas todos fazem parte e têm uma parte importante no corpo do Messias. Temos parte, mas fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo ensinamento, da mesma doutrina, do mesmo mandamento. Tá ok? Pare com essa divisão. Não existe divisão. Vamos lá. 23. E aqueles membros que acharam ser menos honroso, nós o protegemos com todo cuidado. As pessoas disseram, esse membro que acha menos desonroso, são aqueles membros, eu não vou conseguir, está sendo difícil para a minha caminhada. Não, meu irmão. Ele vai dizer aqui agora, olha o que ele diz. E os membros que parecem ser feios, né, recebem um tratamento especial. Se você se sentir fraco diante dessa caminhada, diante dessa verdade que você acaba de ouvir, e que agora você vai colidir com o mundo. Você vai ter que colidir com o mundo. Que eu acabei de falar em outros textos aqui. Pessoas da tua casa vão falar de você, seus amigos vão se afastar. Isso é normal. O teu amor tem que ser do Eterno. E esses membros que são fracos, Paulo está dizendo que outros vão fortalecê-lo, meu irmão. Você não vai estar só. Não, porque você vai estar unido no Messias. E se... há uma hierarquia, né? Onde Deus, né? O nosso Senhor Yeshua, que é o Filho do Eterno, os apóstolos e aqueles que creem. Então Cristo é a cabeça, né? O Messias é a cabeça. E nós somos os membros. Ele controla todo o corpo, a mente controla todo o corpo. E como é que a mente está controlando você para outro caminho? Pare para pensar. Raciocine.
Ah, Valmir, mas só que eu estou aqui, eu recebi bênção. Tá, ô, meu irmão, o Eterno não leva o tempo da ignorância. Não é ignorância no fato de ser ignorante, não. Ele não tem conhecimento. Busca o conhecimento do Eterno. Leia umas escrituras. Faça a vontade do Eterno. Não é a minha, é a vontade do Eterno. Como eu estou fazendo? Esse programa, Momento de Evangelização, ele chegou para isso. Para levar a mensagem à tua casa, como eu sempre falei. E me questione. Se eu falar alguma coisa que vocês acharem estranho, que eu nunca ouvi falar, não, ele tá... Me questione, não fique calado não. A gente ficou calado por muitos anos. Faça isso mais não. A partir de hoje, fale. Busque o conhecimento. Leia umas escrituras. Deixe de estar ouvindo as pessoas. Não olhe as pessoas pela aparência, porque se vestem bem, porque tem um diploma. Não façam isso não, tá? Leia uma Bíblia. Porque ele disse em outra passagem que eu disse a vocês, ele escolheu os humildes para ser grande na fé. Os humildes para ser grande na fé. Amém? Vamos lá. E para terminar, ele disse, enquanto os outros membros não exigem esse cuidado especial, assim Deus amou o corpo de maneira tal, né? Que se dão cuidado e honra maiores àqueles membros que o outro modo poderiam parecer menos importantes. Quer dizer, o Eterno é que dá força àqueles menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros. Para não haver, leia a sua Bíblia aí, divisões no corpo. Mais uma vez, para que não haja divisões. Shalom, minha irmã Lucilene. Que a paz esteja na tua casa, um abraço aí, tua família. Para que não haja divisões no corpo. Você acabou de ver. Paulo falando novamente. Porque há tanto caminho, meus irmãos. Não existe isso. É a única Bíblia. A Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia que você está lendo aí. Qual é a diferença? As pessoas têm o costume de dizer, Valmir, mas cada um tem sua compreensão. Não, não. Esqueçam isso. Tire isso da sua cabeça. Mentira. O que pode haver é o seguinte, eu posso explicar de uma forma e você pode explicar de outra. Mas o conteúdo ou o contexto, ou a explicação tem que ser a mesma. Mas a gente pode ter modos diferentes, né, de explicar às pessoas, que isso é normal. Mas a palavra, o ensinamento, a doutrina, os mandamentos, tem que ser a mesma, tem que ser o mesmo. Olha o que Paulo está dizendo. Lembra o que Paulo falou lá atrás? Se pregar outro evangelho? Então o que ele falou lá em Gálatas, ele falou em Romanos, em Coríntios, o mesmo evangelho. Não mudou nada. Porque se ele tivesse falado outro, ele teria sido amaldiçoado. Cuidado. E ele terminando, ele diz assim, se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. Olha que união. Olha que união. Você acha que há no mundo aí? Se um membro sofrer, todos os outros sofrem, meu irmão. Porque estamos unidos. Se eu tenho há uma unidade muito forte com o povo do Eterno. Nunca houve divisões. Houve sim. Pessoas que não quiseram seguir o Eterno. Ok. Mas os que seguiram se manteram unidos. Até o fim. Sofre com ele. E se um membro for honrado, todos os outros membros serão também honrados. Porque fazem parte do mesmo corpo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo a minha vontade de pregar o Evangelho a vocês? Desse programa aí ao ar? É de levar essa mensagem de união, de unidade, que sempre foi, que o Eterno quis. Sempre foi. Agora você tem livre-arbítrio o que você quiser, se você quer seguir ou não. Eu quero abrir a Bíblia para a gente entender novamente. Abra aí para a gente ter mais uma compreensão. Está chegando ao fim, mas a gente vai ler outros textos. João, capítulo 17, versículo 20 ao 23. É bem interessante, vocês vão ir aprender muito sobre isso. João, capítulo 17, versículo 20 ao 23. Olha aí, vamos lá. Vamos ver se não é união. Esse é o nosso Senhor Yeshua, Filho do Eterno, falando. Vamos ver se tem união ou não. Eu gostaria que você lesse o capítulo 17 todo. Por quê? Porque o capítulo 17 vai falar que o nosso Senhor Yeshua, ele estava orando ao Eterno.
Ele estava orando a alguém maior do que ele. Entendam isso, não existe trindade. Isso é a oração do Filho ao Pai. Pelo quem? Pelos apóstolos e pelos aqueles que creem nele, ou que vão crer nele no futuro. Então tem que ter o quê? Unidade. A gente vai olhar agora. Se o nosso Senhor Yeshua não falou de uma unidade que Paulo falou lá, que é o mesmo evangelho. Paulo disse em algumas cartas, ele diz assim, sejam meus imitadores como eu fui do Messias, de Cristo, do Messias, do nosso Senhor Yeshua. Sejam imitadores, seja igual a ele. Isso é humildade. Seja humilde, meus irmãos. Vocês que estão me assistindo, que vão me assistir, se vocês fazem parte de algum... Seja humilde. Entendam, leiam as Escrituras, voltem atrás. Busque o eterno. Sabe, existe cada exemplo. Moisés foi chamado do homem mais humilde na época dele. Nosso Senhor Yeshua, ele diz, lá em João 13, né? Quando ele está na mesa, na Santa Ceia, ele levanta, pega um balde d'água, pega uma toalha e lava os pés dos apóstolos. Veja a humildade desse homem. Vocês entenderam, meus irmãos? Vamos ser humildes para a compreensão do entendimento da palavra. Ah, Valmir, eita, realmente eu não ouvi sobre isso, esses textos, tal. Então pesquise, leiam as Escrituras. Busque o entendimento do eterno. Vamos ser humildes diante do eterno. Tem pessoas muito orgulhosas aí. Ah, mas eu não vou não, já estou aqui faz tempo, não sei. Não. Leiam as Escrituras. Humildade é fundamental. Vamos lá, João 17, versículo 20 ao versículo 23. Olha que interessante, veja o que nosso Senhor Yeshua disse. Ele orando ao eterno. Preste atenção, ele está orando ao eterno para que haja unidade. Olha o que ele disse. Versículo 20. Não oro ou não rogo somente por eles. Ele está falando dos apóstolos. Eu não oro a você, Pai eterno, somente pelos apóstolos, mas pelos que, por meio de sua palavra, terão em mim. Quem é que ele está falando aqui? Nosso Senhor Yeshua, ele disse, eu não estou orando, Pai, não só pelos apóstolos, mas por aqueles que querem em mim na palavra. Isso fala de mim e de você, meu irmão, que está ouvindo a mensagem de Deus e crendo, indo para as águas sendo batizado, se unir ao corpo, que a gente acabou que só existe um único corpo, e andar em novidade de vida, como Paulo disse. Então a oração dele dessa união não só é para os apóstolos, sim, mas por aqueles que crerão em mim no futuro. É eu e você, se cremos em toda a palavra. Vamos lá, versículo 21. A fim de que todos sejam um. Lê aí na sua Bíblia, meu irmão. Eu fico feliz assim falando, porque eu estou lendo. Está dentro das Escrituras. Eu não estou pegando texto isolado, eu não estou inventando nada, não. Está na sua Bíblia aí. A fim de que todos sejam um. Olha a unidade daí. Como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que ele seja um em nós, meus irmãos. Que ele seja um em nós, que os apóstolos sejam um em nós e que aqueles que crerão em ele no futuro também sejam um. Olha que unidade. Olha que união. Aí você acha que está acontecendo isso no mundo? Não está. Não está, meu irmão. Vamos continuar? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 22. E eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um como nós somos um. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitas na unidade. É muito claro. E para que o mundo reconheça que me enviastes e o amastes como amastes a mim. Não tenho palavras para falar mais. É o próprio Senhor Yeshua falando. Ele não ora somente por vocês, apóstolos, mas ele ora por aqueles que crerão em mim no futuro. Para mim e para você. Rafael, shalom, meu irmão. Devemos estar unidos, meu irmão. Vocês podem achar até bom ouvir essa palavra de Deus, né? Falado por mim, do programa Momento de Evangelização. Mas nós devemos estar unidos. Devemos estar em unidade. Sempre foi assim. Sempre. Vamos ler as Escrituras, meus irmãos. Eu quero pegar outro texto, é muito texto. Eu quero que vocês pegassem agora quando a igreja começou. Esse texto é muito lindo.
está em Atos, capítulo 2, versículo 41 ao 44. Abra sua Bíblia, leiam. Atos, capítulo 2, versículo 41 ao 44. Olha o que ele disse. Aquele, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar, e acrescentaram eles, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. E ele fala aquele episódio de Pentecoste, tá? Onde as pessoas, Pedro começou a pregar o evangelho, e as pessoas creram, mais de 3.000 pessoas. Aí começa a igreja, a verdadeira igreja do Eterno começa aí. Singular, não é plural, tá? Versículo 42. Eles mostravam-se assíduos, quer dizer, alegres, né? Ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna e a fração do pão e as orações. Peraí, eles se mantinham unidos nos ensinamentos dos apóstolos. Você acha que o apóstolo ensinou algo diferente que Paulo ensinou? De que o nosso Senhor Yeshua, que só existe uma unidade. Veja aí, estava todo unido na fração do pão, nas orações. A gente vê as pessoas orando, todo mundo orando de forma diferente. Como é que pode? Que ele está falando que quando as pessoas abraçaram a fé, mais de 3.000 pessoas de vários locais. Olha aí, lembra? De vários locais. Quando abraçaram a fé, se uniram ao corpo do Messias, crendo no único Deus, recebendo o batismo. Eles estavam unidos no ensinamento dos apóstolos, na fração do pão, nas orações. É o que acontece no mundo? Reflita, é o que está acontecendo no mundo hoje? As pessoas estão orando de forma iguais? Pare para pensar. Analise direitinho. Isso é lindo demais. Agora o quê? Precisamos ler. Ah, Valmir, mas só que é tão difícil, é uns textos tão complicados, meu irmão. Se você parar para pensar, você fez coisas mais difíceis do que essa. O apóstolo Tiago disse, eu já falei outras vezes, ele disse, falta de sabedoria, ora o Eterno. E ele te dá. A oração é importante. Tá? E continuando, ele diz assim, apossava de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado uma fé, reuniam-se e punham tudo em comum, meu irmão. Todos que abraçavam a fé estavam em reunião e se mantinha tudo em comum. Se você precisa, o irmão ia lá e ajudava, para que haja uma harmonia, uma união. Aí eu te pergunto agora, com todo o coração, cada caminho tem uma sua doutrina, tem o seu ensinamento, o seu caminho. Ah, mas fulano guarda o sábado, a outra não guarda. O outro adora 3 deuses, o outro não. Você existe isso? Isso tem nas Escrituras? Não. Era para que todo mundo tivesse com o mesmo ensinamento. A mesma verdade que está na palavra. Olha aí, a igreja. Mais de 3.000 pessoas se converteram. E estava todo mundo unidos. Meus irmãos, entendam, leiam as Escrituras. Há muitos textos aqui que eu posso falar para vocês. Eu vou falar mais um só para a gente entender. Gálatas, capítulo 3 e versículo 26 ao 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 29, para a gente encerrar por aqui, né? Infelizmente, queria falar muito mais aqui, tem muito texto aqui. Zé Roberto, shalom, meu irmão. Jade, shalom, o Eterno abençoe. Mas vamos lá, a gente vai no nosso programa, a gente vai sempre... Eu vou tentar trazer no próximo programa, né? Ou abordar outro assunto muito interessante. Eu acredito que vou falar da fé. Algo que precisamos, meus irmãos, é fé. Tá? Fé não só é acreditar em Deus, não, tá? Vai muito mais além do que isso. Próximo programa, se o Eterno nos permitir, terça-feira, de 8 às 9, tá? Vamos lá, para a gente encerrar. Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 29.
vai falar mais uma vez de unidade. Vamos lá. Ele diz assim: porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Yeshua. Por agora vocês todos são filhos de Deus pela fé no Messias, porque se uniram a um corpo. Tá? Então, vamos lá. E os que foram batizados em união com Cristo, somos revestidos por Ele. Vocês entenderam? Os que foram batizados, eu acabei de falar, para se unir ao corpo, devemos crer em toda a palavra, crer no único Deus, receber um batismo. Ele disse, se unir ao corpo, então fazemos parte desse corpo. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Vamos lá. 28. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres, porém, somos todos iguais, somos um em Yeshua, o Messias. E agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão, e todas as promessas de Deus fez a ele, pertence a nós. Vocês entenderam, né? Que não existe, mas é o que ele falou de novo. Agora não existe mais grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem mulher, nem homem. São todos em um único corpo, que é o do Mashiach, do Messias, do nosso Senhor Yeshua. E aquele sangue que foi derramado na cruz por um único homem, tá? Um único homem, não teve 2 ou 3, foi um único homem. Nós agora fazemos parte desse corpo. Vivemos agora em união, em unidade. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Pare com essa ideia. Tire essa ideia da tua cabeça, do teu coração, de que cada um segue sua religião. Isso não existe. Isso não tem na Bíblia. Muita gente gosta de pegar uma passagem onde diz assim: mas Deus não faz acepção de pessoa ou escolha de pessoas. Aí as pessoas dizem, olha aí, tá vendo? Pode escolher qualquer caminho, Deus não faz acepção. Não. Esse texto, eles pegam isolado. Esse texto, ele está falando o quê? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas como? Ele não quer saber se você é branco, se você é preto, se você é grego. É isso que ele está dizendo. Ele não faz acepção de pessoas. Você pode ser de qualquer local. Você pode ser qualquer pessoa. Você aceitando, você crendo, você lendo as escrituras, sendo obediente ao Eterno, você se uniu ao corpo. É isso que ele está falando nesse texto que se colocarem para vocês. Vocês entendam. Acepção de pessoas não é caminho. É tipo de pessoas, tipo de local, cidade, país. Não. Todo mundo está em unidade, em união. Amém, meus irmãos? É muito texto. Eu queria ficar com vocês mais tempos. É muita coisa. Eu quero falar muita coisa para vocês. Mas, se o Eterno permitir, terça-feira estamos aqui novamente. E eu estou muito feliz com esse programa, meus irmãos, porque assim, eu estou tentando passar a vocês a mensagem de Deus. E eu vou falar novamente a vocês. Me questione. Tá bom? Se eu falei uma coisa que vocês não sentiram muito desconfortável, está dentro das escrituras, me perdoe. Mas eu tenho que falar, eu tenho que amar o Eterno. Me perdoe, mas eu tenho que falar o que está dentro das escrituras. Mesmo que vocês me ignorem. Tá? Eu tenho que falar aquilo que está dentro da palavra. É o que as escrituras dizem. Tá bom? Eu quero encerrar com mais um texto. Eu tenho muito texto aqui para falar. Eu quero encerrar com mais um textozinho. Porque está em Gálatas, o próprio Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ele diz assim, rapidinho, só para a gente... Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, ele diz assim: ora, as obras da natureza humana podem os seguintes resultados: imoralidade, liberdade, idolatria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si, queixas, críticas, dissensões, facções, divisões. Vocês estão entendendo? Leiam aí com calma. Inveja, embriaguez, orgia, essas espécies de coisas vos dizeres novamente, como já vos disse antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino dos céus. Vocês estão entendendo, né, meus irmãos?
Todas as pessoas que fizerem tudo isso que eu falei para vocês podem ler aí com calma depois. Veja que no meio tá aquelas pessoas que levam divisões, que divide o corpo, que separa, que diz que cada um segue sua religião, que não importa onde estamos, que o importante é buscar a Deus. Quem faz isso não terá parte no reino dos céus. É o que está nas Escrituras, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Isso não sou eu, isso é Paulo dizendo. Tá ok? Cuidado, meus irmãos. Não fique só ouvindo. Pratique e leiam as Escrituras. Eu vou falar um texto que eu sempre falo. Não seja só ouvinte da palavra. Seja praticante. Porque ouvir é bom. Praticar é melhor ainda. A gente vai encerrar, meus irmãos. Muito bom. Tem muitos textos aqui. Tem mais de 10 textos. Mas a gente vai encerrar, né? Já é 9 e pouca. Eu queria ficar mais tempo com vocês. Mas terça-feira que vem a gente está aí. Eu gosto sempre de encerrar com uma bênção, né? Eu quero abençoar a tua casa, meu irmão. Eu quero levar a bênção à tua casa. Né? Por meio dessa bênção aqui. Eu quero te levar em Números, né? Está em Números, capítulo 6, versículo 22 ao 27. Que bênção é essa, Valmir? É a bênção que o Eterno falou a Moisés, para que Moisés falasse a Arão, para que Arão abençoasse o povo. Vocês estão entendendo? Eu vou ler essa bênção para vocês, mas quem está te abençoando é o Eterno. Quem está levando bênção à tua casa é o Eterno. Eu sou simplesmente um intermédio. Eu estou falando aquilo que o Eterno mandou falar. Mas é o Eterno que está te abençoando. Vamos lá, ele diz assim: o Eterno te abençoa. O Eterno falou a Moisés e disse: fala a Arão e a seus filhos dizeis, assim abençoarai o povo de Deus. O Eterno te abençoe e te guarde, meu irmão. O Eterno resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de vocês. O Eterno mostra a ti tua face e te conceda shalom, a paz. Eu quero que entre na tua casa isso, meu irmão. A paz, a saúde, a sabedoria. Que precisamos, sabedoria, saúde, vida, diante dessa pandemia. O Eterno há de nos livrar de tudo isso. E porão assim o meu nome sobre os israelitas, sobre os filhos de Deus, e eu vos abençoarei. Amém? Meus irmãos, fiquem em paz, que o Eterno abençoe cada um de vocês, que o Eterno proteja vocês, lhe dê muita paz, muita saúde, sabedoria, vida. E de que tudo que foi falado aqui, meu irmão, que a gente possa pegar algo proveitoso, né? E esses textos que eu passei para vocês possam ler em casa. Como eu sempre disse, para não ficar só a mim. Não. Sou pecador, sou falho. Mas que vocês também possam ter compreensão e entendimento da palavra. Amém? Meu irmão, fique em paz, que o Eterno nos abençoe, te proteja e te dê muitos anos de vida, tá? E terça-feira que vem, 8 horas, se o Eterno nos permitir, estaremos aqui novamente. Programa Momento de Evangelização. Esse programa, ele veio para mudar a tua vida. Amém? Fique em paz e que o Eterno nos abençoe.